Olá, hoje nós vamos falar sobre o cristão e o coronavírus. Que atitude nós devemos ter nesse momento da pandemia? As pessoas às vezes me perguntam, Lucas, e aí, a pandemia, o que você acha? À luz da Bíblia e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe? Eu queria falar sobre 4 pensamentos ou 4 verdades que a gente deve pensar nesse momento da pandemia. Primeiro, a pandemia, o coronavírus, é produto da natureza caída. Muita gente pergunta, Lucas, foi Deus que criou o coronavírus? Olha, gente, Deus não tem um laboratório de desgraças no céu. Tudo que acontece aqui é produto da nossa própria natureza. Nossa natureza pecaminosa e caída. Que lá em Adão, nós caímos, tá? E todo tipo de deformidade da natureza, uma doença é o quê? Uma deformidade da natureza. A natureza que antes era perfeita se torna deformada. A natureza que antes era imortal, digamos assim, se torna mortal. E para ela morrer precisa adoecer, envelhecer essa natureza, esse corpo. Então, assim, a doença é uma deformidade da nossa verdadeira natureza. E essa deformação veio por causa do pecado. Não estou dizendo que... Eu sei que vai ter gente que vai pensar, eu peguei coronavírus por causa do meu pecado. Não, o pecado original, o pecado que permeia toda a raça humana, tá? Então, ela é produto da natureza caída. O que não quer dizer que Deus tem um propósito com isso. Deus usa essas situações para comunicar-se com as pessoas. Deus tem um propósito. Também Deus está no trono, então nada foge ao seu controle. E até isso está no controle de Deus. Para você ter uma ideia, o diabo está no controle de Deus. O diabo faz o que Deus permite que ele faça, tá? Então, é produto da nossa natureza caída. A gente tem que ter isso na mente, tá? A humanidade busca o desenvolvimento da ciência e muitas vezes acaba descobrindo mais doenças, algumas delas incuráveis. Até esse momento não tem uma vacina contra o coronavírus. Segundo, é um sinal da vinda de Jesus. Você parou para pensar nisso? O coronavírus é um sinal da vinda de Jesus? Os discípulos perguntaram, Senhor, que sinais haverão da tua vinda? Ele diz, olha, haverá... Entre os sinais, ele disse, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Fome a gente vê isso direto, terremotos de vez em quando, tá? E pestes. Tivemos já grandes pestes pelo mundo, né? Tivemos grandes pestes pelo mundo, mas nenhuma em um nível tão global, tá? Não tão mortífera, mas que atrapalhou a humanidade inteira. O coronavírus é uma das piores nesse sentido, tá? Eu sei que teve doenças que mataram mais, mas nesse sentido a pandemia do coronavírus tem sido bem complicada. E é um sinal da vinda de Jesus, tá? A gente tem que olhar para essas situações não com medo, não só pensando no mal, mas pensando que isso é um sinal de que Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado, está voltando também. Terceiro lugar, o coronavírus, essa crise devia aumentar minha consciência de transitoriedade da vida e que não existe estabilidade nessa terra. Então, eu devo parar para pensar e dizer, cara, a vida é muito rápida, é muito passageira. Eu sei que isso é bem pensamento de velório, mas, cara, a vida é muito rápida, não existe estabilidade. Tava muita gente aí estável, mas aí veio a pandemia e pá, quebrou. Muita gente com muitos sonhos e planos, veio a pandemia, pá, quebrou. Então não existe essa estabilidade, tudo é transitório, tudo é passageiro, só uma coisa é eterna, Jesus, nosso amor por Jesus e o céu, tá? Então, quantas vezes nessa pandemia você parou para pensar, cara, eu tenho que buscar a Deus porque tudo pode acabar assim, rápido. Um vírus que começou em dezembro, parou o mundo. Então vamos lá, pensar nisso, minha transitoriedade da vida. Agora, em quarto, tudo isso devia aumentar a nossa ansiedade pela consumação de tudo. Quantas vezes nessa pandemia você parou para pensar em que Jesus deveria voltar logo e consumar todas as coisas e acabar com as doenças, e acabar com a morte, acabar com tudo?
Sério que você nessa pandemia não pensou assim, Jesus volta logo, meus amigos estão sendo infectados, eu conheço pessoas que estão morrendo, volta logo, nos livre de tudo isso, acabe com tudo isso. Você já pensou nessa pandemia, na consumação de tudo, quando Jesus voltar a transformar o nosso corpo? Você já pensou nisso? Nessa pandemia? Não pensou? Sério que você não pensou nisso? O cristão verdadeiro, cada vez que ele peca, ele pensa: Senhor, eu não quero mais pecar, volta logo. Você não pensou nisso, não? Pois é. Essa pandemia devia aumentar a nossa ansiedade pela consumação de tudo. Então, gente, fica com esses pensamentos aqui. Isso é produto da nossa natureza caída, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é sinal da vinda de Jesus. Em terceiro, deveria aumentar a minha consciência de que tudo é passageiro. Meus planos aqui para essa terra podem acabar em um segundo, tá? Eu deveria me preocupar um pouco mais. Aliás, eu deveria me preocupar muito mais com os meus planos para lá. Quarto, tudo isso devia aumentar a minha ansiedade pela consumação de tudo. No momento em que não haverá sofrimento, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que você pense nisso, nessa pandemia do coronavírus, que em algumas cidades já está acabando, na minha está no pico, tá? Que Deus abençoe você.